Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Gilda de Ros, especialista em negócios de moda, e nós vamos ver aqui com vocês hoje como ser criativo e autêntico em coleções de moda. E eu estou aqui com a Francis, que vai falar com vocês agora. Então, pessoal, tudo bem? Eu sou a Francis Salé e já vou avisando vocês que eu vou sempre me referir a Gilda como professora Gilda. A Gilda foi minha professora na universidade, eu estudei na UX já há alguns anos atrás e, além de professora, a Gilda foi minha orientadora no TCC e, além disso, a gente fez juntas o curso de mulagem, né? Que foi uma especialização de mulagem. Na época eu era aluna, eu não pensava em ser professora e eu estava ali com a Gilda como colega. E hoje a gente está juntas nesse projeto, né? E vamos conversar aqui sobre o uso da mulagem na criatividade, como vocês podem usar dessa técnica para construir produtos mais criativos. Então, a Francis falou que o que a gente vai trazer para vocês aqui são ideias de como ser criativo, autêntico, construindo coleções de moda. Muito sobre essa criatividade, a gente vai se embasar na técnica de mulagem, né, Francis? Ela vai contar um pouco para vocês sobre como foi a trajetória dela após essa especialização, o que ela tem feito, né? E no início a gente vai falar um pouco sobre isso. Então eu vou falar para vocês porque a mulagem me ajudou de diversas formas. Ainda quando eu era estudante, eu tinha muita dificuldade com a modelagem plana, né? A gente tinha duas professoras na época que ensinavam a técnica, e depois que eu conheci a técnica de mulagem, eu entendi que aquela era a técnica perfeita para mim, porque eu tinha problemas com cálculos. É isso, com a mulagem eu também descobri que eu conseguia ser mais criativa. Então, por isso que sempre que tinha algum curso na universidade eu fazia, e por isso que as professoras me convidaram para fazer essa especialização. Porque eu virei uma pessoa louca por mulagem. E, bom, depois que eu me formei, eu trabalhei em algumas empresas, trabalhei com criação. Teve um período que eu trabalhei com moda autoral, eu tinha minha marca, eu fui convidada para expor na Première Vision em Paris. E depois disso eu comecei a trabalhar com a docência, eu virei professora. E como professora, eu fui desenvolvendo um método de mulagem em sala de aula e aplicando ele, tendo resultados muito bons. E depois eu apliquei esse método no online. Então, hoje eu tenho quase 5 mil alunos na técnica de mulagem, no meu curso que chama Segredos da Mulagem Francesa. E esse curso tem alunos no mundo todo. Mas é uma técnica onde eu mostro como a técnica de mulagem é feita exatamente como é nos ateliês de alta costura em Paris. Então, para isso, depois dos cursos que a gente fez, eu fiz outros cursos no exterior. E nesse período, me especializando na mulagem, eu fiz curso com diversos profissionais do mundo todo. Então, eu fiz curso de mulagem criativa com o Shingo Sato. Depois, eu fiz um curso só de mulagem francesa, que foi no Sindicato de Alta Costura em Paris. Depois, eu fui até uma professora que trabalhou em várias casas de alta costura e fiz um curso específico com ela. E agora, o meu próximo curso é com um professor que trabalhou diretamente com Balenciaga. Né? Então, eu estou sempre atrás da técnica francesa, e essa técnica legítima francesa eu ensino para vários tipos de profissionais e principalmente professores. Mas aqui a gente vai falar mais sobre a mulagem criativa, que é a mulagem que me ajudou quando eu era designer e precisava criar. Porque para mim, tão difícil quanto fazer os moldes, também era difícil ter ideias no papel, desenhando. Então, a mulagem me ajudava muito nisso. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Que bacana, Francis. E a Francis falou ali no começo que ela foi minha aluna e se considera minha aluna até hoje, e eu vou contar para vocês que eu uso os exemplos dela para mostrar para os meus alunos hoje. Então, eu acho que isso que é rico, isso que a gente tem que levar e o que a gente tem que falar aqui também, que nem todo professor vai viver do seu aprendizado único. Ele sempre vai aprender com quem foi o seu aluno, com novas técnicas, novos cursos. Então, a trajetória que a Francis colocou aqui para nós é uma trajetória riquíssima de vários cursos, de vários aperfeiçoamentos, e que hoje transformaram ela nessa especialista em mulagem que ela é, né? Uma autoridade já em mulagem. O que eu tenho para dizer do meu currículo, enfim, como
professora de mulagem é dentro da Universidade de Caxias, e onde fiz todos os meus aperfeiçoamentos também, fazendo vários cursos que iam surgindo, né? Inclusive com Shingo Sato, que é um dos pais hoje da mulagem criativa, que eu considero, e eu aplico muito das técnicas dele durante o meu trabalho com os alunos. Então, como eu falei antes, há mais de 30 anos eu trabalho como professora e orientadora de trabalhos de conclusão de curso, e é justamente ali que eu gosto muito de aplicar a técnica de mulagem e dela como um instrumento criativo, como uma ferramenta de criatividade. Por quê? Porque através da mulagem a gente consegue ir além daquele processo de mular planificado, que nos dificulta por muitos momentos de enxergar a peça no corpo. Então, o que a mulagem proporciona? Ela proporciona que ali, construindo a minha mulagem em 3D no meu manequim tridimensional, eu vá já construir aquela peça com a volumetria que eu preciso, com aquele detalhe, com aquele caimento, com aquele volume de tecidos. Então, eu acho que é aqui, nesse momento, que a gente quer entrar e passar essa mensagem para os nossos ouvintes, né, Francis? Exatamente. Tá, mas aí vocês que estão aí vão pedir, mas o que de fato a mulagem poderá me ajudar no meu processo criativo, aqui no meu negócio? Eu, como estilista, que desenvolvo para várias empresas, para várias marcas, e eu respondo, vai ajudar em muito. Por quê? Se é uma técnica que você ainda não domina, ou não tem muito conhecimento, eu chamo vocês para fazerem cursos e construírem essa trajetória que a Francis muito bem colocou aqui e que transformou ela nessa autoridade que ela é hoje, né? Não necessariamente é isto que vocês querem fazer, o que vocês querem é criar peças criativas e autênticas. E eu digo que com mulagem, sim, a gente consegue este feito, não é, Francis? Exatamente. E até parte da minha trajetória foi na indústria calçadista. E foi justamente essa técnica do moldar no 3D que me ajudou a criar. Então, assim, é uma técnica tão rica que depois que tu domina, né, o contato ali com o tecido, com o tridimensional, tu consegue desenvolver qualquer tipo de produto e de forma autoral. E por que o autoral? Porque dentro do processo criativo, quando a gente está desenvolvendo uma coleção, existem N formas de criar. Então, como eu falei antes, a gente pode começar através do desenho, né? A gente pode pegar ali o desenho e começar a criar, olhar uma referência e traduzir isso num produto. Para mim, esse processo sempre foi mais difícil. Então, quando eu manuseava, sendo no manequim, sendo numa forma de sapato, mas quando eu tinha ali o contato com o material e com o 3D, eu conseguia gerar ideias inovadoras. Com certeza, Francis. Eu acho que esse é o pulo do gato, né, Francis? E eu diria, da mesma forma, traduzindo num outro tipo de processo, que é o aluno da universidade, com suas criações, ele se reporta ao professor para interpretar essa criação, né? E em todos os trabalhos e nas construções de alunos dentro dos seus projetos ou dos trabalhos de TCC, é este o meu papel como orientadora da parte técnica, e é neste momento que eu consigo, através da mulagem, expressar ou traduzir essa criatividade dele num produto pronto, não é? Por quê? Porque muitos dos trabalhos de alunos, e é isso que se cobra dentro de uma universidade, que eles tenham algo de diferente, né? Que sejam diferenciados, que sejam autorais. E com a mulagem, ou até com a passagem da mulagem para a plana, ou com a transposição de uma técnica a outra, a gente consegue melhores resultados. Este é o meu entendimento nesse processo de ensino, né, e aprendizado do aluno. Então, eu acho que conversa perfeitamente com o que tu disseste, com aquilo que, com a explicação da Francis aqui, na experiência dela no mercado coureiro calçadista, né, e no de moda dentro de todo essa trajetória tua, não é? Isso que tu falou também me fez pensar que essa questão do fazer o diferente é uma briga dentro das empresas hoje, porque muitas modelistas com formação apenas em modelagem plana
não conseguem interpretar certos desenhos de designers. Isso é uma briga constante, né? Quem aqui trabalha dentro de uma empresa sabe muito bem o que eu estou falando. Então, é uma briga entre designer, modelista e a costureira. Exato. Porque, normalmente, a modelista, dependendo da formação, se ela não teve formação em mulagem, ela olha um tipo de desenho e ela não sabe interpretar. Então, por isso que eu sempre falo para os designers, é importante que vocês entendam, aprendam a mulagem, até para no momento que vocês estiverem ali apresentando a ideia de vocês, se a modelista falar, olha, não sei interpretar, tu vai dizer assim, não, isso aqui tu vai fazer dessa forma, usando a técnica, né? Mostrar que é possível e não só ficar desenhando coisas que depois a pessoa vai olhar e vai dizer que não tem como fazer. Perfeito, Francis, eu acho que é muito isso, e é aqui que está aquela barreira, né, que tu falaste antes, dentro de uma empresa onde tem a equipe de criação, com a equipe de desenvolvimento e execução, existe esse problema. A gente sabe que sim, e a gente sabe que é um problema de quem está aqui nos ouvindo também, e que é isso que a gente quer, através desse nosso projeto novo, desmistificar, né? Não tem desenho de moda ou processo criativo que não possa ser executado. E a técnica da mulagem, ela é muito generosa nesse sentido, né? E foi onde eu encontrei também essa aproximação muito grande e que eu consegui me organizar para poder traduzir todos esses desenhos e todas essas ideias maravilhosas que vêm até mim e que a gente tenha muita originalidade. E é então, dentro deste processo de interpretação dessas criações, que eu encontro aqui a mulagem como uma aliada muito grande, né? E que também eu tenho o mesmo discurso da Franci dizendo que, sim, facilita, e sim, é possível interpretar qualquer desenho dentro do grau de dificuldade que ele tenha, a gente consegue. Consegue porque eu vou estar trabalhando no 3D, eu vou ter uma liberdade mais de me expressar nesse momento, de enxergar aquele volume, interpretar aquela forma que o estilista ou o designer está propondo ali e que eu tenho que ser fiel a isso. Eu, como técnica, tenho que obedecer o meu criador também. Como ele também tem que olhar para a nossa parte técnica. E né? Uma coisa interessante que tu falou agora da construção, tá aí outra questão. Quando a gente faz o desenho e a gente imagina determinado volume e imagina determinado tecido, Exato. Nem sempre dá certo. E ali, quando a gente já está fazendo no manequim, quando tu coloca o tecido, porque a gente sempre vai trabalhar com um tecido que seja similar ao tecido que a gente vai Exato. Usar no final. Então, já ali, tu vai colocar o tecido simulando determinado volume, determinado caimento, e tu já consegue ver. Então, tu não tem que fazer toda a peça para depois ver. Não, já ali no momento que tá trabalhando, tu já vai visualizando, né? E vai tendo a noção de como vai ficar. É que dentro do método francês, isso foi desenvolvido dentro das casas de alta costura, não é, Francis? E que hoje ele vem vindo e vem agregando ao processo da indústria seriada com muita eficiência. Eu considero que a junção das duas técnicas, da plana com a mulagem, dentro desse processo criativo, ele é muito eficiente. Ah, mas então vocês vão me perguntar também, mas como ser autêntico? Como ser criativo? Daí eu vou passar a bola para a Francis, ela como aluna e como uma boa aluna, ela vai saber responder. Então, Gilda, essa era uma questão que eu tinha na universidade e eu tive a sorte de estudar em uma época que a gente tinha muitos profissionais renomados que vinham até a UX e que davam cursos incríveis para a gente sobre diversos temas, incluindo criatividade. Então, na época que eu fiz curso de criatividade com o Ronaldo Fraga, Ótimo. Eu fiz o curso de criatividade com na época ela era diretora criativa da Osklin, Ana Amélia Metsavá. Enfim, vários desses cursos e palestras que fui participando, todos eles tinham como intuito trabalhar a nossa essência criativa, trazer isso. E para mim sempre foi uma dificuldade. Então, por mais que eu tivesse as aulas de desenho e esse conhecimento de criatividade, até juntar isso com a mulagem, eu não conseguia entender como traduzir. Então, foi um processo longo e demorado, né, para eu entender como traduzir a minha essência, por mais que eu tivesse ótimos professores. Então, esse processo, eu só consegui juntar ali quando, por fim, eu entendi a técnica da mulagem, comecei a aplicar, e aí sim eu comecei a entender esse processo de como aplicar isso num produto final e como conseguir ter um produto original
e autoral, que é o que todos os designers e proprietários de marca procuram hoje, né? Como se destacar no mercado. Muito bem. A Francis tocou agora numa questão que eu acho muito importante e que eu trago aqui como uma dica para vocês e que vai ajudar muito. A bagagem. Eu tenho que me munir de muita bagagem, eu tenho que ir atrás, buscar, assistir, aproveitar tudo o que está acontecendo, todos os workshops, palestras, enfim, todos os movimentos aonde eu possa criar uma bagagem. Esta bagagem vai me dar segurança dentro do meu processo criativo. Então, o processo criativo, a gente não é uma lâmpada só que acende assim rápido. Claro, isso é um insight. Agora, um processo criativo para se desenvolver e para que ele seja autoral e que ele tenha sucesso lá no final da coleção, ele tem que ser este processo de busca. Da busca desse conhecimento, destes pais que nós temos por aí, desses profissionais, né, que tem tanto a nos dizer. Não é que eles têm as ferramentas certas, né? Então, cabe a gente ir atrás dessas ferramentas, juntar isso e aplicar a nossa essência, né? Descobrir a nossa essência e aplicar. Então, aqui a gente verifica que mais do mesmo não faz diferença alguma nesse mercado atual. O mercado é competitivo, ele é bastante rápido, né? E a gente tem que estar à frente. Nós, como designers, como estilista, como proprietários de marcas de moda, temos que aproveitar esse momento da indústria de moda no Brasil. A gente está tendo um crescimento muito grande de alguns anos para cá. A indústria de moda no Brasil, ela tem sido referência para outros criadores fora aqui do Brasil. Então, a gente tem que olhar para o nosso mercado, para a nossa essência, para o nosso entorno e criar marcas diferenciadas. Então, esse é o caminho. Eu acho que a gente não tem como sair dele. É verdade, Gilda, e isso me lembra muito o trabalho que a professora Beth Benzon vinha trabalhando com a gente também na universidade, e que também, na época, quando eu estudei moda, era a época dos grandes estilistas brasileiros que faziam desfiles fora. O Walter Rodrigues, né, um grande exemplo também. Então, profissionais que sempre lembraram que a gente tem uma essência, que tem que fazer esse resgate dessa identidade. Muito bem, Francis, é justamente isso. Esse olhar para o meu entorno, olhar para o local onde eu vivo, para a minha identidade, isso dá um embasamento incrível. Olhar para o meu entorno, para a minha identidade, para o ambiente onde eu vivo, onde eu habito, qual é a minha arquitetura do meu local, qual a religiosidade, os costumes, enfim, tudo isto são temas que falam sobre a identidade de uma marca e que vão embasar e muito as construções. Então, eu convido a vocês a lerem sobre esse tema, estudarem sobre essas questões de identidade local, brasilidade, para que a gente consiga trabalhar dentro desse foco, não é? Eu acho que já foi o tempo que a moda, principalmente a moda brasileira, que a gente tinha que importar os birros, né? E fazer exatamente o que estava sendo feito lá fora, né? Não que a gente não tenha que fazer essa pesquisa, sim, a gente tem que fazer a pesquisa, a gente tem que entender o que está acontecendo na moda, mas saber adaptar, né, esses sinais com a nossa identidade local, porque é isso que vai nos diferenciar no mercado, né? Saber usar as tendências, as referências, mas juntar junto com a nossa essência de criador. E é aqui que eu vou encontrar a autenticidade que a gente tem aqui no nosso tema central de fala de hoje, né? O que é eu ser autêntico, né? Mas como eu posso ser autêntico? De várias formas. Eu posso ser autêntico contando a história de um resgate da minha família, ou a história de eu como criador, o que me tornou esse criador hoje, o que lá de trás eu fiz, ou aonde eu vivi para ser o criador que eu sou hoje, o estilista que eu sou hoje. Então, este resgate e esta busca, eu acho fundamental para que eu construa uma coleção de sucesso. Concordo contigo, Gilda. A gente falando sobre esta autenticidade e exemplificando com marcas nacionais, né, Francis? A gente pode falar que Osklen
Assim, Ela tem é esse um perfil, case. é um case É um completo. case. Tanto é que eu acho que faz 14 anos, mais, não, deve fazer 15, 16 anos que eu fiz o curso, né, com a então diretora criativa da marca, e desde sempre, né, há muitos anos, a Osklen vem sendo um case internacional de uma representação da brasilidade, e é engraçado que em nenhum momento a gente vai ver a Osklen sendo literal, Não. né? É um trabalho muito bem feito, de entender o que é a essência ali que eles trazem essa essência carioca, né? Mas de uma outra forma, né? É meio que traduzindo o que é o próprio Oscar Metxavá. Então, embora ele não seja carioca, também isso é muito interessante. Caxiense. Ele é caxiense, mas eles trabalham de uma forma muito inteligente. E, ao mesmo tempo, a gente tem a Farm, que também é uma outra marca carioca, e que quando a gente coloca a Osklen, a silhueta, a cartela de cores, do lado de uma Farm, são coisas completamente diferentes, e que os dois, da mesma forma, traduzem essa brasilidade, né? Exato. É olhar essas grandes marcas, esses cases, e ver como eles trabalham. E que o trazer essa brasilidade implica em muitos elementos, em muitas pequenas coisas do cotidiano. Né? Ou da nossa fauna, da flora, enfim. A Osklen trabalha muito bem isto. Eles buscaram, não sei se tu estás lembrada, na coleção onde eles foram para a Amazônia, trabalharam quem plantava o Guaraná, eles fizeram todo um trabalho muito rico em auxiliar esse povo de lá e trazer para um conhecimento globalizado que era o que se produzia em tal região, de um produto que faz tanto sucesso no nosso Brasil, que é o Guaraná, né? Que é a sementinha do Guaraná. Eu lembro que em 2009, quando eu fui convidada para fazer a exposição em Paris, eu fui atrás também, porque eu pensei assim, poxa, eu brasileira estou sendo convidada para representar o meu país lá fora, né? Levar o meu trabalho lá para fora, o que vou levar? E aí eu lembro que eu fiz uma pesquisa, eu peguei ali a arquitetura do Oscar Niemeyer, e eu fui atrás dos couros, das peles, né? A pele do pirarucu e de outros peixes, e da tilápia. E aí, depois, eu lembro que a Osklen também já estava trabalhando, né? Esses materiais em bolsas, sapatos. Então, assim, a gente tem os materiais inéditos aqui nosso, né? Que a gente exporta muitos materiais exclusivos aqui do Brasil. Tem a questão que eu já falei também da silhueta, das referências. Então, assim, a gente tem arquitetos, artistas plásticos, né? A gente tem uma infinidade de referências brasileiras e que podem ser trabalhadas de diversas formas, né? Não precisa ficar só no literal verde e amarelo. E aqui eu lembrei de uma coisa agora, Francis, que quando a gente falou desse processo criativo e dessas dois exemplos que a gente trouxe, a gente entra num outro tema, que é a sustentabilidade. Quando foi trabalhado lá a pele do pirarucu, da tilápia, foi utilizado um produto que ia fora. Claro que ele é biodegradável, que era do peixe, enfim, né? Mas com este mesmo exemplo, a gente se utilizando do conceito de sustentabilidade, a gente pode usar muitos artifícios, né, para que eu crie coleções, né, com este apelo, né? E usar materiais que teoricamente estariam no lixo ou indo para aterros e criar peças criativas e autorais, não é? Exatamente. E a gente tem, Gilda, um monte de exemplo de designers que estão nos representando super bem lá fora, que estão fazendo esse trabalho, né? Olhando para esses materiais que a gente tem aqui e traduzindo isso em produtos interessantes, autorais. Então tem uma lista enorme, a gente pode até depois deixar linkado aqui nesse vídeo para vocês fazerem a pesquisa também, acompanharem esses estilistas, né? Inclusive muitos alunos teus. Eu também tenho algumas alunas que já estão trabalhando com até a questão do upcycling, né? Isso. Aproveitando peças, transformando essas peças em outros produtos. Então, tem muita gente fazendo uso disso, né? E também é uma forma interessante de trabalhar de forma autoral, porque quando tu tem um produto e tu recicla ele, transforma ele em outra coisa, se torna um produto também autoral, né? Então, tem vários exemplos. Tu trouxeste aqui uma ótima sugestão. A gente vai colocar no link
e vocês poderão consultar várias marcas que estão trabalhando desta forma, de ex-alunos nossos da universidade, que pesquisas e experimentos feitos lá dentro em algumas disciplinas, ou enfim, levaram isso para o mercado de trabalho, hoje são o seu próprio negócio. Então, a gente vai deixar aqui, porque não temos mais tempo para falar sobre, né, Francis? Ah, não, porque, olha, se deixar, a gente fica aqui um dia todo, porque assunto a gente tem. Mas é isso, né, Francis? Ser autoral, criativo, é um desafio. E esse desafio a gente deixa aqui com vocês, né? É verdade. Então é isso, gente. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para vocês, né? Essas nossas reflexões, esse bate-papo. Depois comentem aqui embaixo do vídeo se vocês tiverem algum site ou até compartilhar algum estilista, designer que vocês conheçam e que estão fazendo um trabalho autoral interessante, até para a gente conhecer, né? E me despeço por aqui. Até o próximo, então, né, Gilda? Espero voltar aqui para a gente conversar mais. Obrigada pelo convite. Obrigada. É um prazer conversar contigo. Obrigada, pessoal. Um beijo. Ai, obrigada a você, Francis. Sempre é um prazer trazer. Eu tenho muito orgulho desses meus alunos e do sucesso que eles fazem. Eu sou a tiete de todos. Então, agradecendo mais uma vez a Francis, deixando aqui um convite para vocês, para entrarem nas nossas redes, nos seguirem. E a gente está dando um tchauzinho aqui. Muito obrigada a todos. Então, um beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.